do meu coração. Aula de Educação Física. Isso aí, a aula preferida de todos vocês. Eu tenho certeza. Eu tenho que falar baixinho, porque a pessoa que tá do meu lado vai brigar comigo. Só que é uma pessoa que veio abrilhantar a nossa aula. Pois bem, gente, conta pra ela aqui no chat que Educação Física é a melhor aula, né, professora Roberta? Não, não é não. Matemática ganha, matemática é melhor. Vocês adoram matemática, eu sei disso. Coloca lá matemática em vez de educação física, hein? Matemática é melhor. Não é não? E o melhor é que eu tenho um segredo pra contar de bastidores da professora Roberta. Ela ama educação física. Pior que é verdade, viu? Depois de matemática, é educação física, mas matemática vem primeiro. Aí, ó, tá vendo? A gente ainda vai convencer ela de fazer a faculdade de educação física e vir dar aula junto conosco, mas, enquanto isso, a gente mistura educação física com matemática? Sim, porque a educação física está presente aí em todos os componentes curriculares e a interdisciplinariedade é muito bacana. Então eu convido vocês, professores, a estarem aqui conosco, felizes, né? Alegres. Por quê? Porque tem feriadão. Tem mesmo, nem me fala. Uhul! Não, mas relaxa, né, Juliana? Já a gente vai feriadar, sextar, né? A professora Viviane falou matemática. Ó, professor Magno, educação física. Não, prefiro matemática. Aí, ó, um beijo pro pessoal de Visconde de São Laurindo, da escola Visconde de São Laurindo, de Bananal. Olha que bacana. Bananal. Estamos conquistando o planeta. Vamos lá, a aula de hoje, evento terceirão. Exatamente, nós vamos aqui pensar em uma forma de montar a nossa famosa copinha, né? Todo ano, no final do ano escolar, a gente, assim, aperta o off, com a famosa copinha, os interclasses. Lembra disso? Participava? Sim, no meio do ano. Não, eu não era muito boa nisso, mas eu gostava de ver. Sempre gostei de ver. Futebol não é muito a minha... Nada com bola não é muito a minha prática, mas eu gosto de assistir. Eu sei, e gosta mesmo, porque nós torcemos pro mesmo time, não podemos contar, não podemos verdade. abrir aqui, não. Mas somos duas... Isso aí. Bora lá, objetivos da aula de hoje: identificar as etapas da organização de um evento, compreender os sistemas de disputa. E o objeto de conhecimento dessa aula? Organização de eventos esportivos e ou festivais. Então nós temos aí essa diferença do evento esportivo, o festival. O evento esportivo, a gente tem como prioridade ter um campeão, né? O festival é uma confraternização. A gente pode ali, todo mundo pode até haver um campeão, mas todos são premiados. E eu quero comentar, a professora Viviane está falando o seguinte, para eu fazer as tabelas, já que eu sou de matemática, e vocês de educação física ir lá, colocar todo mundo para jogar e jogar também. Gostei. Mas professora Viviane, essa professora Viviane, ela é supimpa. Ela sempre participa e ela já adivinhou o que você veio fazer aqui. Explicar exatamente como que a gente faz os cálculos matemáticos para fazer as tabelas. Isso mesmo. Aí, ó, tá vendo? Para organizar o evento, então agora a gente vai imaginar aí como que a gente vai organizar o evento dentro da nossa escola. Então, inicialmente, a gente tem que planejar, o planejamento. Quando vai ser? Vai ser um festival? Vai ser um evento esportivo, um campeonato? Vai ser de dança? Pode ter batalha de street dance? Pode, eu ia adorar. Nossa, pode ter quem consegue fazer melhor step. Ia adorar mais ainda. Tá vendo como eu sei onde que a pessoa ali bate o coração mais forte? A gente conquista as pessoas assim, gente. A gente pensa... quando a professora Roberta falou, eu não gostava de jogar bola, de jogar futebol, mas a gente pode expandir. Porque realmente nós temos os estudantes que não gostam muito de esportes coletivos, né? Ali com a bola. Mas existem outros. Eu adorava organizar na minha escola. E aí, as pessoas que às vezes não gostavam de jogar na prática, eu determinava outras funções. Então, função na organização, no cerimonial, onde tinha uma dança que iniciava, a cerimônia da medalha. Então, a ideia é envolver todos os alunos. Certíssimo, porque tem gente que realmente não gosta, como eu, mas participava do resto, com certeza. Aí a professora Viviane falou de jogos de salão e a professora Esther, jogos eletrônicos.
Exatamente isso. Até porque nós precisamos manter ainda aí os protocolos. A gente tem uma fé e uma esperança que até dezembro a gente consiga jogar o nosso querido futebol, né? Assim, eu e a professora não jogamos, eu não gosto, eu gosto de jogar. Mas é que bailarina é um pouco desastrada pra jogar. Eu já não tenho muita facilidade com bola mesmo, mas as outras coisas são bem interessantes. Eu adoro fazer parte dessa parte do evento de trás, assim, de organizar. Gosto muito e gosto de dançar também. Então, eu com certeza estaria lá dançando, fazendo a abertura, participando da abertura. Exatamente. E aí temos esse tipo de evento. Vai ser um evento entre as salas? Vai ser um evento entre os anos, séries? Então, primeiro entre o ensino médio, entre os anos finais. Que tipo? Organizando. Aí vem essa questão que eu acho muito bacana. Eu fazia bastante. Eu dividia em grupos. Então, eu fazia um grupo financeiro, porque quem arrecadava para comprar as medalhas. Fazia um grupo sobre a arbitragem, porque tinham que estudar as regras, né? Porque geralmente, às vezes acontece do professor, eu gostava de colocar os alunos, os estudantes, porque a gente começa a sentir na pele. Sim. Né? O que é estar ali e ter que pedir pro outro obedecer a sua regra, que é o que está escrito lá. Mudar de posição, né? Exatamente. O protagonismo do aluno, né? E a organizacional, eu falei quatro, falta 5, que é o cerimonial. Então, a gente dividia nesses grupos e eles tinham a autonomia de falar, eu quero enquadrar neste. Nós criávamos um regulamento, porque tem que ter. Eu lembro que teve uma vez que a gente fez um regulamento onde que se fizesse determinada coisa, era expulso e estava fora. E aí, um da equipe organizacional achou que tinha sido feito, outro não. Nós fomos para uma sala e aí foi criado um debate onde um mostrava seus argumentos e o outro para que a gente chegasse numa uma conclusão. Então a gente vê que quando a gente organiza um festival, um evento esportivo, vai muito além da educação física. Engloba matemática, engloba muitas coisas. Português, você tem que ler, entender, interpretar as regras. Porque se você for lá apitar um jogo e apitar errado, não vai dar bom. Não mesmo. E por último, o sistema de disputa, né? Se vai ser eliminatória simples, eliminatória dupla, rodízio, que é o que nós vamos trabalhar agora. Os sistemas de disputa. O primeiro que nós vemos aí na telinha é o rodízio, que é usado na realização de campeonatos. Todos os participantes jogam contra todos, até que se tenha o campeão. Ou seja, aquele que ganhou mais ou somou mais pontos. Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro é assim, gente, vamos lá, todo mundo joga aí, todos contra todos, quem somar mais ponto, ganha. O Campeonato Brasileiro ainda tem o turno e o contraturno, né? Então a gente tem a primeira fase, que você joga contra, e na outra fase, um na casa de um, outro na casa do outro. Então a gente tem aí um grande campeonato que engloba o ano inteiro. E aí é muito fácil fazer essa tabela, né? Porque você fixa, por exemplo, fixa o time A e você vai rodando os outros. Certo? Bacana, né? Então seria A com B, A com C, A com D, A com E, A com F, e depois começa com B pra rodar de novo? Isso. Daí vai o B com C, B com D, B com E, B com F. Aí vai pro C. C com D, C com... E aí a gente rola. Beleza? Beleza, tranquilo. Esse é fácil. Agora vamos para a eliminatória simples, que daí começa a pegar. Porque a eliminatória simples, a cada disputa, há um eliminado. É o famoso mata-mata que a gente tem ali na Copa do Brasil. Na segunda fase, que a gente está chamando da Libertadores, né? Porque a primeira, ela é o grupo. Então depois vocês vão ver quando engloba duas o que é chamado. Mas o mais característico é a Copa do Brasil. Então, prosseguindo na disputa, apenas os vencedores, até que se conheça o vencedor final. É importante saber o número de jogos dessa competição. Para isso, basta fazer o seguinte
Cálculo. Falou em cálculo? Matemática. Ah, vamos lá. Então, para a gente poder saber quantos jogos você vai ter aí, olha o que você tem que saber. Quantos concorrentes estão participando? Ah, então quantos times tem? Olhou a quantidade de times, tira um, subtrai um, isso é o número total de jogos. Então, para saber os jogos, olha os concorrentes, subtrai um, e aí você consegue saber quantos jogos para você poder organizar direitinho, certo? Foi exatamente o que a professora Viviane falou aí. O sistema de rodízio requer bastante tempo. Então, no universo escolar, né, é muito difícil a gente conseguir fazer o sistema de rodízio, que geralmente a gente tem no máximo uma semana. E aí é muito complicado, né? Na minha escola eu tinha 1, 2 dias quando eu conseguia muito. E aí não dá para fazer com certeza. E aí o rodízio fica mais complicado. Mas a eliminatória simples tem aí a chavinha dela, o chaveamento, que foi o que a professora falou, né? Então, para você saber o número dos jogos, é o número de times menos um. Mas, professora Roberta, e para saber, assim, tipo, se vai dar certinho um contra o outro? Então, aí tem um problema. A gente vai ter que usar matemática aí. Potência de 2. 2 elevado a alguma coisa. 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3. Por que isso? Ó, vamos olhar do final pro começo. Se a gente olhar lá no final, olha, afinal, quantos times a gente tem na final? A gente tem 2 times. Tá, e na semifinal, quantos times a gente tem? Ó, 1, 2, 3... 4 times. Opa, é 2 elevado ao quadrado. E nas quartas de final, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 times. É 2 elevado ao cubo. Tá, e se a gente pegasse antes de quarta de final, é oitavas de final? Oitavas. Nas oitavas de final, quanto que vai ter aqui? Vão ter 16 times, que é 2 elevado à quarta. E se tivesse antes disso, a gente teria 32 times. Então, para dar certinho essa parte de chave sem isentos, né, assim que a gente fala? Exato. A gente tem que ter uma potência de 2, ou seja, ou só 2 times, só para ter um jogo, ou 4 times, ou 8, ou 16, ou 32, ou 64, ou 128, e assim vai. 2 elevado a algum número aí, a partir do 1, tudo bem? Tranquilo isso? Eu acho que tá. Mas aí a gente tem um problema. Porque nem tudo na vida é tão simples, tão fácil. Porque se eu tiver um número ímpar. Um número ímpar ou um número que não seja potência de 2. Um número que não é potência de 2. O que é pior ainda. E aí, a gente entra, senta e chora. Senta e chora e não joga e acabou, não faz o campeonato. Acabou. No campeonato não tem, porque não tem quantidade de times que é potência de 2. É assim? Não, claro que não. Você tem uma solução? Tem uma solução. Então a gente tem essa conta matemática, que tem tudo a ver, né? Matemática, educação física, pra gente calcular os isentos. Como que chama os isentos? O que eles fazem? A gente fala que é aquele que dá o chapéu, né? Popularmente falando, deu o chapéu na primeira etapa aí. Ou seja, ele pula uma etapa, ele deixa de jogar uma das etapas. Aí você fala, como que eu vou calcular? Vou pegar aqui essa tabelinha que a professora Juliana colocou, que tem ao todo 14 times, tá bom? Então se você tem 14, ó, vamos olhar as potências de 2. Quais são elas mesmo, ó? 2, 4... 8, 16, 32, 64. Bom, o 14 não faz parte da potência de 2. Não faz. E ele tá aqui, ó, entre o 8 e o 16, não é? Sim. Pra gente poder saber quais são aqueles times isentos, quantos vão ficar de fora, a gente vai pegar o quê? A potência de 2 superior a esse número. Então, olhando pro 14, quem vem depois dele de potência de 2? Não é o 16? Sim. Então, a gente vai pegar essa potência de 2, que é 16, e vai subtrair esses jogadores aí, esses times, 14. Quantos vão sobrar? 2. Por isso que no desenho a gente tem aqui, ó, o 1 e o 14, eles estão fora da primeira fase. Por quê? Porque sobraram 2. Ah, isso quando deu 14. Pega um outro número aí, professora Juliana, que não seja potência de 2. Tá bom. Tá? Eu quero 7. 7. Se a gente olhar o número 7, não é uma potência de 2. Tá, então vou olhar as potências que tem lá. 2, 4, 8, 16. Opa, o 7... tá aqui entre 4 e 8. Significa que vai ter isento. Como que eu vou calcular o isento? Eu pego o número acima, a potência acima é o 8. Aí faço 8 menos 7, que é quantos eu tenho. E vai sobrar 1. Então, esse 1 vai ser o nosso isento. Então, sempre pega a potência de 2, que está acima da quantidade de times que você tem, e subtrai a quantidade de times. Aí você descobre quantos são esses que vão dar o chapéu, que vão ficar esperando para a próxima fase, certo? Nossa, ficou muito mais simples assim. A gente precisa ter, né? Quando eu entro lá na questão da organização, a gente fala, olha, as inscrições para o campeonato é tão data. Exatamente por isso, porque precisa de toda essa organização. Geralmente, o mais comum,
nos campeonatos escolares é exatamente esse eliminatória simples, que é o famoso mata-mata. Porque é o que demora o menor tempo, né? Não favorece todo mundo. Eu quero fazer uma pergunta, que a professora Viviane colocou e é uma boa pergunta. Na hora de escolher esses que ficam de fora, tem um sorteio? É assim, eu quero aquele. Como que é? Boa pergunta, né? A professora Viviane sabe, ela colocou ali, ó, é um critério a ser resolvido. Então eu posso falar assim, ó, os dois das pontas, eu determino, esse é o time 1, 2, 3, 4, 5. Então os dois das duas extremidades vão dar o chapéu. Ou, como ela perguntou, se a gente faz um sorteio pra ver quem vai dar o chapéu. Porque, teoricamente, a pessoa, assim, é discutível. Quando você dá o chapéu direto, você já passa pra segunda fase. Você pulou a primeira, você passa pra segunda. Só que você vai pegar um cara que já jogou, que não tem mais aquele friozinho na barriga. Será que isso é bom ou é ruim, né? Então, isso é discutido. Vamos montar aqui aquela mesa, vamos fazer debate sobre futebol. Amado, vamos falar sobre futebol, né? Amado é nosso diretor, tá, gente? O Amado é nosso querido amado mestre. Mestre amado. Então, a gente tem que ter uma ciência de mostrar isso para os estudantes. Será que é ruim? Será que é bom? Tudo depende do ponto de vista. Talvez, se eu perder na primeira fase, eu falei, caí na primeira fase. Se eu cair na segunda, eu falo, cai na segunda. Né? Eu fui depois. Mas fica aí a ideia de vocês, se quer fazer um sorteio, quer fazer assim, tipo, sorteio, vão ser os dois da extremidade. O primeiro e o 14º, beleza? Então tá bom, então vou sortear quem vai ser o time número 1. Fulano de tal. Número 2. Ou sortear ao contrário, não tem problemas. Mas aí, a gente gosta de complicar mais ainda. Tem a eliminatória dupla. A cada rodada, os perdedores formam uma nova chave de jogos, que é chamado de repescagem. Gente, esse tipo de campeonato é comum nas Olimpíadas ou nos Olimpíadas de judô, né? Especificamente na modalidade judô. Ou na Copa do Mundo, nos campeonatos relacionados ao judô, sempre tem essa questão de quem perdeu joga repescagem. Então, na qual os que perderem pela segunda vez serão eliminados. E os que ganharem continuarão na disputa enfrentando os perdedores da chave principal. Então, se eu ganhei, eu continuo. Se eu perdi, eu vou para uma outra chave, uma chave paralela. Se eu perder pela segunda vez, aí tchau. Aí já dei muita chance. Já. Perdeu 2 vezes, chega, né? Já não dá mais. Então, a final acontece entre o vencedor da chave principal e o vencedor da chave de repescagem. Porém, entretanto, todavia, caso o vencedor da chave principal perca a partida final, haverá a superfinal, respeitando assim o sistema de eliminatória dupla. Porque se ele perdeu um jogo e o cara que veio jogar com ele já perdeu também, ele tem direito de perder uma. Sim, aí ele joga de novo pra ver se ele realmente ganha ou se ele realmente perde, né? Joga ou disputa ali na luta, né? Isso que a gente tá falando do jogo. Mas não é tão grande quanto o rodízio, não é um sistema de disputa tão grande quanto o rodízio, não é tão curto quanto a eliminatória simples, dá pra gente colocar ali e fazer com que os estudantes joguem mais. Mas e aí, como que fica essas chaves, professora? Como que fica esses cálculos doidos aí? Ai, meu Deus. Então, vamos lá para a parte de cálculo, tá? Para calcular o número de jogos, a gente vai fazer como? Aquele esquema lá do início. Como que chamava aquela eliminatória que era só o número de participantes menos 1? Simples. Simples. Então, você pega o número de participantes, tira 1 para você saber quantos jogos. Mas aí você vai multiplicar por 2. Por quê? Porque tem quem ganha e quem perde. Tem a repescagem, né? Isso. Então, tem que multiplicar por 2. Então, número de participantes menos 1, o resultado vezes 2. Isso para saber os números de jogos. Mas e os isentos? E agora? Tem isentos? Pode ocorrer? Pode, claro. E como que que funciona? É a mesma conta. É aquela potência de 2 superior que está acima da quantidade, tirando ali aqueles participantes do mesmo jeito que a gente fez a outra, certo? Então você olha quantos tem participantes, vê a potência acima e subtrai. Aí você vai ver os isentos da mesma forma. Entendi. Então aqui embaixo a gente tem, ó, a chave principal, né? E a chave de repescagem. E pode ver que aqui na chave de repescagem tem um povo sobrando aí, ó. Tem a galera dando chapéuzinho. Dando um chapéuzinho aí que é isento por causa da quantidade, tá bom? Então esse sistema de disputa,
ele é pouco utilizado nos campeonatos oficiais, mas é um bacana aí pra gente utilizar na escola. E aí, lembra que eu falei que eu ia explicar um lá que misturava? Nós temos o sistema misto, exatamente. O sistema misto tem, por exemplo, na Libertadores, que inicia-se com chaves, com grupos, e depois ela vai para o sistema mata-mata, eliminatória simples. A Libertadores eu falei, e tem a outra que é a Copa do Mundo. Tô tentando lembrar a Copa do Mundo. A Copa do Mundo também é assim, começa com grupos e depois vai mata-mata. Então, quando se utilizam dois sistemas de disputa na realização de uma competição. Exemplo, sistema de rodízio na primeira fase e sistema de eliminatória simples a partir da segunda fase. A Copa do Mundo de Futebol da FIFA utiliza exatamente esse sistema. Nossa, eu tô tão louca, gente, hoje, que eu tava aqui tentando lembrar a Copa do Mundo, Copa do Mundo. Escrito ali. Tá escrito. Pois é, eu tinha visto, mas não quis interromper. Pode interromper, pode. Aqui em Educação Física você pode tudo. Ah, é? Aí, sabe o que a gente pode também fazer? Meu, gente, professores, fala aí pra gente, ó. Sexta-feira, véspera de feriado, poderíamos acabar a aula dançando, né? Poderia, mas ó, tá aqui tem um recado da Viviane, já tô imaginando a gente dançando. Eliminatória dupla é um pouco injusta. Se o campeão for o da repescagem, mesmo tendo 2 finais. Então ela acha que, pô, o cara foi vencendo, chegou lá, perdeu, é meio injusto. Eu também acho, eu vou ser sincero que eu, no meu ponto de vista, mas ele vai ter que perder 2 vezes. Então, mas imagina, coitado, ele ganhou e perdeu nas 2, bem na final, ele deve ficar meio frustrado. É, né? É. É complicado. Mas é muito bacana a gente discutir esses tipos de sistemas. E organizar o nosso campeonato, organizar o nosso festival, não importa o nome que vocês deem, o método que vocês vão usar. E aí, eu volto a frisar. Vamos explorar tudo que temos, né? Tá tão na moda esse esportes, muito na moda. A gente sabe que os 4 esportes tradicionais acabam sendo superiores. Na minha escola, eu ainda fazia assim, ó, só dá tempo para 2 modalidades. Óbvio que futsal e mais uma, né? E aí, eles fizeram, no último ano que eu estava lá, eu achei muito bacana, eles resolveram fazer uma enquete. Eles fizeram na hora do intervalo, as pessoas iam lá e votavam qual era esse segundo esporte. E eu desenvolvi com eles um esporte chamado quadribol, que misturava basquete com queimada. Olha que interessante. No meio, o pessoal jogando basquete. Nas laterais, o pessoal jogando queimada. Então, um time, por exemplo, o time com colete aqui e o time sem colete aqui. E na quadra também. O time que estava com colete tinha que queimar o jogador de basquete sem colete. Ficava atrapalhando o jogo de basquete. Sim, e quando a pessoa era queimada, ela tinha que trocar de lugar com alguém que estava jogando queimada. Então, quem estava na queimada ia pro basquete, quem estava no basquete ia pra queimada. Mas era quem queimava ou era do outro lado? Não, quem queimava. Então, se eu queimasse, eu entrava no lugar? Não. Do outro lado, quem foi queimado. Então, eu queimei, lá do outro time vinha e trocava com esse. Então. E aí, a ideia era exatamente isso. O pessoal focava... Cara, você é bom em basquete, eu vou te queimar. Porque eu não vou te deixar você jogando basquete. Você vai sair. Mas é isso. Pode ser um jogo, pode ser uma queimada. Não precisa ser exatamente os 4 esportes tradicionais. Desculpa. Dá pra gente brincar com isso, não dá? Dá sim. Tem um professor comentando aqui, eu não sei qual que é o nome dele, acho que é professor Del. A garotada gosta desses eventos esportivos na escola, jogo a jogo, além da técnica, vale a participação. Claro, eles gostam de participar, eles gostam de jogar. Claro que sempre tem aquele que gosta de ganhar também, né? Mas eles gostam muito de participar desses eventos. Pelo menos eu sentia isso nas escolas que eu estava, eles sempre queriam participar muito. E é muito legal quando eles falam assim, olha, não pode haver violência. Quando nós, assim, chega lá e fala, tem que ser assim, é diferente do que entre eles, né? Então, geralmente, são jogos que não tem tanta violência, que não tem tanto problema, né? Amado, tá acabando a aula, Amado. Tem uma musiquinha aí pra soltar pra gente? Ó, a habilidade da aula de hoje, planejar, vivenciar e avaliar as várias etapas do jogo, do evento, do jogo, não, tô pensando...
Adoro terminar a aula dançando. Vamos lá. Vamos postar aqui, porque tem que pagar mico. Ai, mas vai pagar mico? Eu não sei o que é. Qualquer coisa? Qualquer coisa. Então, tá bom, vamos lá. Vamos lá. Vamos curtir, né? Aí, ó, tá chegando o quê? Feriadão. Vamos descansar. Segunda, terça, quarta. Quarta não. Quarta tem aula de matemática, hein? Por favor, assiste a minha aula. Assiste a minha aula aí, hein? Quarta-feira. Vamos lá, gente! Viu? Eu que agradeço 1000 vezes. Volte sempre, né, galera? Manda coraçãozinho na professora Roberta. Vamos fazer coração? Beijo, tchau! Beijo, beijo! Propomos algumas atividades para os alunos fazerem em casa, onde eles pudessem contemplar o desenvolvimento das competências socioemocionais, visto que eles teriam que pensar e se colocar no lugar do deficiente. Essa atividade que nós vamos começar com essa semana está lá no caderno do aluno, página 133. Envolve a questão da empatia, desses esportes adaptados de maneira a se colocar no lugar do outro, em especial os deficientes. Nós pudemos constatar que eles se empenharam em entender a parte dos deficientes, a parte da necessidade especial. Ele conseguiu atingir os seus objetivos, mobilizando também a família nas atividades propostas para serem realizadas em casa. Sentir uma realização de ver os alunos participando e praticando as atividades em casa.